Não é como ele ou ela quer, é como tu queres. E esse povo bagunça a nossa vida, porque aí a gente fica sem sermão, fica sem nada e tem que falar exatamente o que Deus quer, né? Então, a palavra que o Senhor me confiou, irmãos, está em Lucas 5. Nós vamos ler do verso 1 em diante. Oh, aleluia! O Senhor me confiou uma porção profética para essa noite. Irmãos, é profética. É profética. Deus falou comigo que vai trabalhar na coletividade aqui. Como assim, irmã Camila? Deus disse que essa palavra é para muitas, para muitas, para muitas. Que ela é a retratação do que muita gente está vivendo nesses dias. Oh, recamai de ramarás. Oh, Senhor, fala conosco. Fala conosco, Senhor, fala conosco. Glorifica o teu nome nesta noite. Glorifica o teu nome nesta noite, Senhor. Fala profundamente. Fala no oculto, no profundo, no escondido. Tua palavra é viva e eficaz, Senhor. Entra onde o remédio não pode mais agir, ó Deus. Entra onde o conselho já não tem mais tanta utilidade, Senhor. Faz aquilo que só a tua palavra pode fazer. A tua palavra é viva, é viva, é viva, é eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, desde quem está aqui dentro sentado até o último lugar, desde quem está na quadra, Senhor, assentada ou em pé, aonde houver alguém ao alcance da voz profética, que esta pessoa seja impactada por uma transformação verdadeira, por uma mudança concreta. Senhor, entra na camai de rebaraçai, recalamai de canto rebai de omai te que e glorifico o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Quando eu disser 3, você vai dizer para ela: aguenta esse quase. 3, libera, vai. De novo, diga: aguenta esse quase. Você vai ver. Você vai ver, né? Raio de cá. Aguenta este quase. Quase. Ele raio de calamanchoria. O texto é extremamente conhecido. A maioria das pessoas aqui, independente de terem intimidade com o evangelho, com a palavra de Deus ou com a igreja, já ouviram dentro ou fora pelo menos uma vez a citação do texto que a gente acabou de fazer menção. É o primeiro encontro de Jesus de maneira direta com os seus discípulos e consequentemente com Pedro, que seria entre eles aquele que teria todo o seu perfil de liderança. É interessante porque esse perfil de liderança na vida de Pedro não se manifesta só depois que ele conhece Jesus. Pelo contrário, Jesus faz uso disso porque era uma característica que já se manifestava antes. O texto é claro em dizer que todos já saíram do mar alto e estão lavando as redes para pescar. Não apenas Pedro, porque todos de maneira coletiva já haviam trabalhado durante toda a noite. Mas, como diz o pescador, naquele dia o mar não estava para peixe. E não apanharam nada. E obviamente que uma pessoa que vive disso vai se afligir disso. É como um corretor que depende da comissão de um imóvel. É como um advogado que depende de ganhar um processo. Trabalha em cima daquilo que se faz. E eles estão obviamente nem um pouco alegres de não terem pegado absolutamente nada. E obviamente Pedro não está sozinho dentro desse contexto. Está meio que todo mundo lavando a rede.
e alguns barquinhos à deriva e não mais lançando a rede. E você já vê o perfil de liderança de Pedro se manifestando aqui, porque o texto diz que Jesus mandou ele voltar ao mar alto. Só que o texto diz que quando ele volta, o que os outros fazem? Voltam com ele também. Tem mais gente olhando para a gente do que a gente imagina. Tem mais gente olhando para você do que você imagina. Tem gente que quando você anda, anda. Quando você senta, senta. Quando você para. Eu me lembro que quando eu era mais nova, solteira, toda sexta-feira era dia de faxina lá em casa. E minha mãe era daquele tipo que tira colchão e passa vassoura no estrado da cama. A coisa lá em casa era tão apertada às sextas-feiras que a minha mãe lavava a parede. Você acredita nisso? Não era essa faxina que a gente vê hoje, o nego batendo. Não, irmão, a parada era pesada. E eu me lembro que eu ia no ritmo da minha mãe. Se ela sentasse, a gente sentava, porque ninguém aguentava o pique dela. Então era necessário que ela prosseguisse para que a gente desse continuidade. E quantas vezes eu me lembro da gente deitar, dormir e minha mãe continuar. E ela não terminava derrotada não. Ela ainda fazia o bob, colocava a touca. Na época as unhas dela eram muito grandes e ela tingia com aquele vermelhão. E eu me lembro de minha mãe deitada com um lenço em cima do bob, deitada na cama com as mãos assim, ó. Eu dizendo, mãe, só não vai dormir direito não, ela não, para não amassar a unha. E minha mãe acordava poderosa, como se tivesse cara de madame, tendo faxinado a sexta-feira inteira. Era um perfil de liderança que não permitia a gente dizer, tô cansado. Não permitia a gente dizer, não vai dar. Porque se ela vinha depois de um dia inteiro de trabalho e fazia isso em casa, contagiava a gente, não necessariamente apenas mandando, mas através daquilo que ela estava fazendo. O Senhor, Ele está dizendo para nós que nós vamos arrastar uma multidão fazendo. Agora a gente precisa ter essa mesma perspectiva quando nós estamos desanimados. Você vê, ele está lavando a rede e todos determinaram que o expediente acabou aquela hora, uma vez que ele já estava ali fazendo a mesma coisa. Toda noite, gente, quem trabalha aqui de noite sabe o que significa uma pessoa dizer trabalhar toda a noite. É diferente de você trabalhar à luz do dia, onde as pessoas estão em atividade, onde você puxa a persiana da janela de um escritório e vê ônibus e carro e pessoas em movimento de um lado para o outro. É complicado. A noite produz um desânimo. É por isso que a palavra do Senhor já diz, o choro pode durar uma noite. Por que associa o choro à noite? Porque toda dor à noite aumenta. Pode perceber, não é misticismo não. A febre aumenta de noite, a angústia aumenta de noite, a síndrome do pânico se manifesta mais à noite. Tudo se revela muito mais à noite. Então é difícil dar continuidade àquilo que precisa ser feito depois que já anoiteceu. Agora o que eu acho interessante é que apesar de não terem pegado peixes, eles só param de trabalhar quando a alva já está rompendo. Ou seja, quando já está ficando dia. O mar não está para peixe, já está noite, mas eles continuam trabalhando. E é por isso que eu vejo Jesus liberando esta palavra que vai trazer uma multidão de peixes para os seus barcos. Por quê? Porque eles não ficaram à margem da praia reclamando que a água está fria, reclamando que a noite não está produtiva. Independente de não pegar os peixes, eles continuam lançando a rede. Eles vão lançando a rede, E o que eles pegam durante a noite? Diga para mim, nada. Vamos lá, o que eles pegam durante a noite? Trabalham a noite inteira, mas não pegam. Lançam a rede repetidas vezes, mas não pegam. A gente tem que parar com essa mania de achar que o que nós temos que fazer precisa estar ligado e associado continuamente ao prazer. Só fica na igreja se tudo estiver dando certo. Só cuida do departamento se tudo estiver dando certo. Só se mantém casada se o camarada estiver bem. Só se responsabiliza pelos filhos se eles estiverem tirando nota boa. Só acredita no ministério se o telefone estiver tocando, se as pessoas estiverem cuidando das coisas para você. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: filha, faça alguma coisa mesmo quando eu ainda não tiver feito nada.
Você precisa aprender a fazer alguma coisa antes da minha palavra se manifestar, antes da direção específica vir, antes do milagre acontecer. Olha para quem está do seu lado com muito carinho e diga: antes do milagre há muito trabalho. Não, fala de novo, diga: antes do milagre tem muito trabalho. Tem gente achando que porque o milagre é Deus que faz, tem que ficar sentado. Olha para mim, todo grande milagre realizado no Novo Testamento, ou no Antigo por intermédio de Deus, ou no Novo por intermédio de Jesus Cristo, seu Filho, foi precedido de muito trabalho. Só que para que isso aconteça, você precisa continuar, isso aí, trabalhando. Mas porque eu estou tentando, eu não consigo, o que eu faço? Continue trabalhando. Porque eu estou orando e ainda não salvou. Não é a tua oração que salva, quem salva é Deus. Enquanto Deus não salva, você faz o quê? Continua orando. Eu acho que teve gente que entrou hoje aqui dizendo: hoje eu vou lá porque Deus está dizendo que vai fazer. E Deus te trouxe hoje aqui para dizer: trabalha, minha filha. Faça alguma coisa mesmo que eu ainda não tenha feito. Nada. Do que isso fala? Isso fala do nível de governo que Deus confiou a você quanto ser humano. Levanta a mão direita para o céu e diga: esta terra Deus me deu. Diga: sobre ela o governo é meu. Diga de novo: esta terra Deus me deu. Sobre ela o governo é meu. De novo, diga: esta terra Deus me deu. Sobre ela o governo é meu. Você foi legitimizada para trabalhar, para governar, para edificar, para construir. Presta atenção. Eu quero deixar claro que nós não somos independentes de tudo, mas também não somos sem autonomia de nada. Não é assim. Há um nível de autonomia. Tem mulher de Deus aqui que está virando mística. Só toma decisões e só faz as coisas. Se a irmã de blusa roxa, saia amarela me tocar no ombro direito, aí eu, que é isso, minha filha? Então cada passo seu é coordenado por novelo seco, novelo molhado. Gideão estava vivendo a sombra do que hoje é revelação para nós. Trabalho, decisões em cima do que eu posso, em cima do que eu tenho. Todo grande milagre é precedido de trabalho. De novo, todo grande milagre é precedido de Segunda Reis, você vai ver uma mulher viúva chegando diante do profeta Eliseu, e ela diz: meu marido, teu servo, morreu, era um homem de Deus, temente ao Senhor, e agora tem um credor me batendo a porta para levar-me os meus 2 filhos como pagamento de uma dívida. Ele olha para ela e diz assim: declara-me o que tens em casa. Se eu pudesse dizer que o milagre daquela mulher já existia, eu ia dizer que ele já existia onde? Em casa. Aí diz assim, ele diz: declara-me o que tens em casa. Tua serva não tem nada. Se não tem nada, não vai acontecer. Porque Gênesis 1:31 em diante, Deus, quando termina de fazer tudo que fez no mundo, ele diz assim: eu tenho vos dado tudo. Quando Deus quer manifestar um milagre, você diz: não pode porque eu não tenho nada. É como se você estivesse dizendo: o Senhor não me deu tudo que eu precisava. E o Senhor está dizendo: e se eu te disser que você tem na condição que você vive hoje tudo que você precisa para romper neste tempo? Você pensar: eu não tenho, aí eu não sou. E o Senhor está dizendo: e se eu te disser que na condição que você está, não importa qual seja ela, você está munida de tudo que você precisa? Eis a manifestação e a revelação da graça sobre nós. Você diz assim: eu sou deficiente, eu tenho déficit disso ou daquilo. A graça se manifesta e diz: você é suficiente. Tua serva não tem nada a não ser uma botija com um pouco de azeite. Maravilha. Então agora vai a teus vizinhos, pede vasos emprestados, não poucos, mas muitos. Para pedir muitos vasos tem que ir a muitas casas. Aquela mulher foi trabalhar, foi caçar os vasos todos. Uma mulher digna, né? Tá bem na vizinhança.
Já pensou se fosse aquilo tudo que a pastora disse aqui pra gente não ser mexeriqueira, fofoqueira, falsa? Estava arrebentada agora. Ia ter milagre na porta, mas não ia ter vaso para colocar o milagre. Ixi, isso dá outra mensagem, deixa para outro dia. Aí ela vai e pede vasos emprestados, não poucos, mas muitos. Volta diante do profeta de novo. Ele diz para ela dizia agora. Aí ele diz assim: entra no teu quarto, fecha a porta sobre ti e os teus filhos e deita o azeite da botija nos vasos. Olha a ordem do homem. Entra no teu quarto, fecha a tua porta sobre ti e os teus filhos e deita o azeite da botija nos vasos. Agora, se é no tempo de hoje, dependendo de quem está aqui, ia ser mais ou menos assim: pegou os vasos vazios, encheu o quarto, pegou a botija na mão, trouxe da cozinha. Quando entra no quarto, Senhor, estou aqui na tua presença, com essa botija, com esse pouco de azeite. Deus, eu te peço, multiplica. Foi o que o profeta mandou ela fazer? O profeta mandou: entra no teu quarto e ora. Ele disse: entra no teu quarto e derrama, deita o azeite. Mas quando a gente vê a quantidade de vaso vazio nos tempos de hoje e vê que a botija é pequena para abastecer os vasos, a gente: oh Deus, eu estou aqui na tua presença. Eu creio, Jesus. Se crê, está orando por quê ao invés de estar derramando? Você está entendendo a situação da mulher do fluxo de sangue? De não pedir autorização para usar o que já é dela? Você está entendendo? De não usar uma outra coisa sobre a justificativa religiosa e ficar protelando o que Deus está mandando? É a mesma coisa essa mulher. Diferente de nós, ela não entra no quarto e ora. O texto diz que ela entra no quarto e derrama o azeite da botija nos vasos. Para mim é um dos milagres mais extraordinários. Por quê? Porque a multiplicação não se deu dentro da botija. E por que não se deu dentro da botija? Porque matematicamente falando, se Deus enche a botija, lota o talo de azeite na botija, não interessa que ela está cheia. Matematicamente falando, uma botija não enche um vaso. Enche ou não enche? Não enche, ela tem menor quantidade do que um vaso precisa. Então o milagre não se deu dentro da botija. Então não adianta ficar orando com a botija na mão. Multiplica, Senhor, multiplica. Ah, porque quando eu tiver eu vou fazer. Ah, porque quando o Senhor abrir a porta eu vou fazer. Também glorifico a Deus. Por quê? Porque o milagre não aconteceu dentro dos vasos. Não, irmã Carmen, também não. Não aconteceu dentro dos vasos, não. Por quê? Porque Eliseu deixou claro que o milagre ia acontecer através da botija. Da botija? Não disse deita os vasos em cima dos vasos, disse deita o azeite da... Meu irmão, quando Deus diz que varejo vai abastecer atacado, só a galera da década de 80 agora entendeu. Os de 90 pra frente que compra tudo na saca, que não viveu o cruzeiro, não sabe do que eu tô falando. Mas quem comprava arroz a varejo, macarrão a varejo, botava na saca, tinha que pesar, entendeu o que eu tô falando. Varejo é menor, atacado é maior. Deus está dizendo: quem tem menos vai abastecer quem precisa mais. Agora, onde se deu o milagre? Se não se deu dentro da botija e se não se deu dentro do vaso, o milagre se deu aonde? Na transferência, no fio do azeite. Se ela fica com a botija na mão, o milagre está lá, mas não acontece. Se ela fica com o vaso na mão, o milagre está lá, mas não acontece. O que ela teve que fazer? Orar? Não, ela teve que derramar. Por quê? Porque você não pode substituir com oração quando chega a hora da execução. Quando é tempo de orar, a gente ora. E quando é tempo de Deus dizer faz, você faz. Você está entendendo o que Deus está falando? Você está entendendo? Porque Deus está falando comigo que tem mulheres aqui que já trabalham há muito tempo. E Deus está dizendo: está na hora de que eu faça, está na hora de eu fazer. Só que eu tenho força para fazer, você tem necessidade para receber. O problema é que você está criando um hiato no tempo. Você está pedindo, você está orando, você está protelando sobre justificativa religiosa, coisas que Deus está dizendo: é o meu tempo, é a minha hora, está na hora de derramar. Ela derramou e viveu um milagre. Onde aconteceu o milagre? Na transição do fio do azeite. Enquanto ela derrama, Deus multiplica onde? No fio do azeite. Você consegue entender isso? O vaso está vazio aqui, o azeite está na botija aqui. Quando ela vai derramando, Deus enche aqui, ó. É aqui que Deus multiplica. O texto diz que enquanto tinha vasos, o azeite não parava de descer. Enquanto tinha vasos, o azeite não parava de
Você só vai ver quanto azeite Deus tem para multiplicar nesse pouco que você tem, quando você derramar o pouco que você tem. Aí você vai ver Deus multiplicar no fio, na transferência, na execução. Vou falar pela quarta vez nessa noite. Todo grande milagre primeiro é precedido de muito trabalho. Em que para cima, dá um sustinho nela aí com graça e diga: vai para cima. Olha para ela e diz: executa. Executa. Você pensa: não, deve ter alguma coisa errada, porque eu já estava fazendo antes e não resolveu nada. Ele diz: então, estou te mandando fazer de novo para você ter certeza que você está fazendo a coisa certa. Mas não está dando certo, isso não é problema seu, isso é problema meu. Volta e faz de novo. Ah, porque eu já perdoei ele e agora eu faço o quê? Vai lá. Tá até com medo de falar, né? Perdoa de novo. Ah, mas eu já disse que eu não vou mais botar a mão. Vai lá. Bota a mão de novo. Ah, mas eu já falei pra ela que na casa dela eu não passo mais, ela é muito fraca. Vai lá e ajuda ela. É complicado quando ele aparece no caminho do nosso desespero só para dizer: volte a fazer o que você já estava fazendo antes de eu chegar. Vocês, não é possível, o senhor chegou aqui uma hora dessa, depois de um dia que eu tive hoje, para me dizer: volta para casa e beija ele de novo. Volta para casa e continua cozinhando. Volta para o joelho e continua orando. Eu vim aqui para o senhor me dar uma ideia do que eu ainda não fiz. Eu vim aqui para o senhor falar alguma coisa nova. E olha o que ele diz: volta ao mar alto. Volta do lugar que você acabou de sair. Volta a fazer o que você estava fazendo. Tem gente aqui que está desesperada, quase abrindo a boca: não acredito que eu vim aqui para isso. Ele volta. E sabe por que ele volta? Ele diz: nós trabalhamos toda noite e nada apanhamos. Eu gosto de uma versão que também diz assim: mas porque mandas. Também gosto dessa minha versão que diz: mas sobre a tua, sobre a tua palavra é diferente. Quem tem a palavra está respaldado. Aí você faz o que fazia antes, mas agora faz com respaldo diferente. É bom quando Deus traz respaldo para o que você já estava fazendo. Aí você diz: mas eu estava fazendo. Pois é, mas não tinha respaldo. E agora ele está dizendo: volte a fazer, ou continue fazendo. Por quê? Porque agora você tem respaldo. Pedro diz: havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. Voltaram ao mar alto e lançaram as vossas redes para pescar. No primeiro lance de rede. Primeiro lance de rede. Sabe por quê? Veja, porque isso vai acontecer com você. Presta atenção que isso aqui é profético. Quando você passa muito tempo dentro de um processo e Deus decide mudar o quadro, o tempo do processo é grande, mas a hora da virada não vem anúncio. Eu sei que tem gente aqui, eu vou falar rasgado. Tem gente aqui, tem gente aí na quadra que está cansado de ver profeta marchar, botar a mão no ombro e dizer assim: acalma só mais um pouquinho, espera só mais um pouquinho. Nesse pouquinho já se passaram anos. Deus está dizendo: é porque o que você considera muito agora é um pouquinho, mas na hora que eu for fazer vai ser rápido. E eu estou dizendo que já vi. Parece que demora, mas quando Deus faz é tão rápido que nem quem estava orando tantos anos consegue acreditar no que Deus está fazendo. Estou falando que eu já vi quantas vezes ministrando, homens que nunca vieram à igreja, nunca aceitaram a Cristo como Senhor, mulheres que procuram a gente dizendo: olha, eu estou orando, eu já oro há 10, oro há 20 anos e nada. E um dia, um belo dia, o homem entra. No mesmo dia que ouve a palavra, no mesmo dia entrega a vida para Cristo. No mesmo dia decide parar com as práticas e com os velhos hábitos. Daqui a pouco a pessoa procura e diz: olha, eu estou muito preocupada. É, por quê? Porque fulano mudou muito. Ué, mas não entregou a vida para Cristo? Estou desconfiada. Será? Então ora a vida toda e na hora que Deus faz, desconfia. Ora a vida toda, na hora que Deus executa, suspeita do cenário do milagre. Lembra de Maria Madalena? João capítulo de número 20. Foi ao sepulcro porque queria ver Jesus. Na hora que viu, nem reconheceu.
queria tanto ver, estava diante dela, era o seu senhor, mas ela pensava que era o jardineiro. Se tu viste onde o puseram, me diga, e eu irei e o buscarei. Tá variada. Aí ele não fala nada, ela vira as costas. De costas virada para ele, ele diz: Maria. Ela não olha para ver o jardineiro, ela olha porque quer procurar o som daquela, porque vendo não reconhece, mas pela voz ela sabe. Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem o som da minha voz. Está no cenário do milagre, presta atenção. Olha isso aqui, presta atenção. Saiu de madrugada, sendo ainda escuro, porque queria ver Jesus. Sim ou não? Na cabeça dela pensa que Jesus está morto, mas ela quer ver assim mesmo. Vai lá para cuidar do corpo de Cristo. No meio do caminho, uma preocupação. Ih, nós saímos de casa já, mas quem vai remover a pedra? Porque mulher assim, faz primeiro para criar logística depois. Quando está no meio do caminho, não, mas isso não é ruim não, isso é bom. Quando você é movida por amor e vocação, quando você é movida por amor e fé, logística tem que ser detalhe de percurso. Por quê? Porque se você fazer as contas, você não sai de casa. No meio do caminho, olha que coisa maravilhosa. Elas dizem assim: nós estamos indo, mas quem removerá a pedra? Mas o texto diz que elas não param de caminhar. Mas quem removerá? Não sei. Então, mas quem removerá? Não sei. Continua indo. Isso é lindo, irmão. Isso aqui é lindo. Vão caminhando. Quando chega lá, o texto diz: e a pedra já estava revolvida.